Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos da mesa em nome do deputado que preside essa sessão, deputado Lebrão. Cumprimentar todos os colegas da imprensa, os servidores, todos presentes na galeria. Cumprimentar o Edgardo Boi, que está ali. Cumprimentar todos vocês, mas o que me traz aqui, nesta tribuna, primeiro é para falar da grata satisfação e de um evento que fizemos ontem, promovido pela SEDUC, pelo governo do estado, para assinatura de convênios da SEDUC com as escolas de tempo integral do projeto Guaporé. Uma grande festa. Esse convênio foi o fruto de uma emenda parlamentar que coloquei de R$725 mil para construção de 3 salas de aula em cada uma dessas 5 escolas. As escolas Bela Vista, lá no bairro Conceição, a escola Marcos Freire, lá no Ronaldo Aragão, a escola Ulisses Guimarães, lá no Jardim Santana, a escola JK, Juscelino Kubitschek, no Agenor de Carvalho, e a escola Flora Calheiros, ali no bairro Escola de Polícia. Essas escolas fazem parte do projeto Guaporé, são 19 escolas no estado, 5 delas em Porto Velho. E essas escolas elas foram transformadas em integral, porém a estrutura dela não suporta, porque nós temos, por exemplo, lá na Ulisses Guimarães, nós temos 16 salas e 24 turmas. Lá no JK nós temos 19 salas, 28 turmas. Então tem mais turma do que sala e por isso fica impossível na prática ser integral. Depois que acompanhei isso de perto na Comissão de Educação, eu resolvi abraçar essa causa para construir salas de aula nessas escolas de tempo integral. E já colocamos, essa emenda foi empenhada em dezembro do ano passado, no último dia do ano, e agora no mês de março, o convênio foi efetivamente executado e o dinheiro já está depositado na conta da escola. Todas essas escolas já estão com o dinheiro na conta e o conselho escolar é que vai executar essa obra. Então, é motivo de muita alegria, foi uma festa muito linda. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao governador que estava presente, ao senador Valdir Raupp, ao vice-governador Daniel Pereira, a Fátima Gavioli, enfim, toda a estrutura da SEDUC, do governo do estado, para acompanhar aquele evento. Foi lindo, maravilhoso. E eu propus para a secretária de Educação, e ela me deu uma contrapartida nessas emendas que coloquei, nessas 5 emendas de R$725 mil, e o mesmo valor das emendas ela me deu para fazer reforma e instalação elétrica de escolas. Ou seja, com 725 mil, nós vamos transformar ele em 1.450.000. E 7 escolas serão beneficiadas com a reforma da parte elétrica. A escola Mariana, a escola Jânio Quadros, as duas lá do bairro Mariana e São Francisco, o São Luís, lá no bairro São Francisco, a Dom Pedro, lá do Castanheira, a Capitão Cláudio, lá no Cidade Nova, Tancredo Neves, no Caladinho, e a escola Eduardo Lima e Silva, no bairro Floresta. São 7 escolas que serão beneficiadas com a reforma da parte elétrica, dando um total de 12 escolas atendidas com esta ação. E eu quero, mais uma vez, expressar minha alegria de poder estar ajudando a educação
e agradecer à Secretaria de Educação por ter abraçado o projeto e dando a contrapartida para execução destas obras. Já estamos com novas emendas a caminho, R$120 mil, estou colocando no João Bento da Costa para ampliação do refeitório, R$145 mil para a construção do auditório no 21 de abril e R$145 mil para a construção do auditório no José Altino de Freitas. Em contrapartida, serão mais 10 escolas que receberão reforma na parte elétrica. No total de 24 escolas estamos atendendo nestes 2 anos com emendas parlamentares. A gente sabe que as emendas são poucas, Ano passado nós tínhamos apenas R$1.725.000, esse ano 3 milhões. Boa parte, cerca de 60% dessas emendas, eu pretendo colocar na educação. Educação é prioridade no meu mandato. Nós sabemos que cada um tem as suas prioridades, nosso recurso é pequeno, não posso pulverizar em todas as secretarias, em todas as áreas, por isso estou focando a educação, e se Deus quiser, até o final do meu mandato, eu pretendo atender aqui na capital 60 escolas com emendas parlamentares. Esse é o meu alvo, é o meu objetivo, estou muito feliz e queria registrar isso aqui na tribuna, até para as pessoas que estão em casa, nos acompanhando. Eu quero deixar um grande abraço e prestar conta das nossas ações. Outro assunto que eu queria tocar rapidamente é o que vem acontecendo Brasil afora. Quando a gente fala Brasil afora, parece que a questão que acontece com a rejeição à esquerda, ao socialismo, parece ser local, mas não é. Nós estamos, deputado Lebrão, com uma revolta à esquerda em todo o continente sul-americano. O ciclo da esquerda passou, está passando. Nós temos, agora nos últimos 6 meses, a esquerda perdeu. Primeiro tinha perdido no Paraguai, depois perdeu na Argentina, posteriormente uma derrota na Venezuela, nós tivemos derrota na Argentina, na Venezuela, tivemos derrota anteriormente no Paraguai, agora na Bolívia o Evo perdeu. O Evo perdeu porque não vai poder fazer a sua 4ª reeleição. A população não aceitou. E neste domingo nós tivemos a maior derrota da esquerda no continente sul-americano, que foi a derrota da esquerda no Peru. E é impressionante quando você fala do Peru, e principalmente da Bolívia, esses 2 países são os dois. Nós temos 3 países que têm crescido muito nas últimas décadas na América do Sul, que é Colômbia, Bolívia e Peru. Mas esses 2 últimos, Peru e Bolívia, que foram as 2 derrotas de esquerda ultimamente, elas vêm crescendo, para você ter uma ideia, o Peru vem crescendo nas últimas 2 décadas, numa média de 3% ao ano. Nos últimos 5 anos, com o governo Humala, que é o atual presidente, o crescimento do Peru tem sido na ordem de 5% a 7%. Mas chegou os escândalos. A Lava Jato passou por lá. O dedo do doutor Sérgio Moro chegou no Peru. E aí, é imperdoável. Há poucos dias eu fiz uma pesquisa perguntando a seguinte frase: você concorda com a frase roubou, mas fez? Ou seja, quem faz tem direito de roubar? 81%
91,3% da população de Porto Velho disse não. Quem fez não tem direito de roubar. Estou dizendo isso porque ficou escancarado na Lava Jato que o governo Omala recebeu da Odebrecht 3 bilhões de reais de propina no propinoduto de lá também. E aí o Omala foi para mala. Porque o candidato do Omala, uma mulher inclusive, ela ficou com 18%. Enquanto que, olha só como vamos lá. Enquanto que a Keiko, que é a filha do Fujimori, que está preso, vai passar 20 anos na cadeia, vai ser difícil entender agora. A filha dele vai ser presidente e ele está preso. Ele está cumprindo pena de 20 anos e a filha dele vai ser eleita presidente, porque ela teve 39,8% dos votos de lá, e o segundo colocado teve 22%, o terceiro, que era do partido do governo, teve 18,9%. Então, no Peru, na eleição dos próximos dias do segundo turno, 2 candidatos de direita estarão disputando a presidência da República, tudo por causa do escândalo de corrupção. Ou seja, os escândalos estão pipocando na Argentina com a saída da Kirchner e a prisão do Lázaro, um empresário de lá, envolvido até o pescoço em corrupção, também em obras públicas. Esquema de corrupção, escândalo estourando no Peru e a esquerda perdendo o poder. E é uma tendência, o ciclo da esquerda está acabando. Quando as pessoas perguntam, e hoje um jornalista me perguntou, Elcio, você é contra ou a favor do impeachment da Dilma? Primeiro, a minha filha ontem me fez a seguinte pergunta. O professor chegou para mim e perguntou assim: você é contra ou a favor do impedimento da Dilma? Se você responder sim, você tem que dar uma justificativa, porque senão você fica com 0. Se você responder que você ou contra ou a favor, você tem que dar uma justificativa. Eu falei, todas as duas têm. Todas as duas têm justificativa. Quem diz que é contra o impeachment da Dilma, ele vai dizer assim: a Dilma foi eleita democraticamente e a população que colocou ela lá tem que suportar ela até o final do mandato. Isso faz parte da democracia. Então, se você mudar isso, você está sendo contra os princípios democráticos. Isso é para quem é contra. Agora, se você for a favor, você também tem justificativa. Eu vou justificar que, infelizmente, a nossa Constituição proíbe o governo fazer empréstimo de banco público. Quando nós utilizamos um recurso do banco público sem ter o crédito, sem ter um saldo, um cheque especial do banco público, é crime de responsabilidade. Quando nós fazemos um decreto para mexer no orçamento sem autorização do legislativo, é crime de responsabilidade. Então, todas as duas têm justificativa. Eu quero dizer que a justificativa mais plausível é que, apesar de doer para a democracia, igual doeu quando nós tiramos o Collor por causa do Fiat Elba, nós também vai acontecer a mesma coisa. Cometeu o crime de responsabilidade, infelizmente, está na Constituição, que é legítimo. Está na Constituição que, se um gestor público comete um crime de responsabilidade, ele tem que ser penalizado por isso. E a penalidade política para ele é ser afastado do cargo. Então, na minha opinião, e da maioria dos brasileiros, ela deve ser impedida. Eu, sinceramente, acho que para o país, no momento, não vai ser muito bom, mas vai ser um pouquinho melhor. Porque quando fala na possibilidade, quando votou 38-27, imediatamente o dólar caiu. Isso chama-se crise de confiança.
O povo não confia, os investidores, o mercado internacional não confia mais no governo que aí está. Ou seja, se esse governo continuar, se a gente disser não ao impeachment e ele continuar, vai ser sofrimento, vai ser sangria, mais 2 anos e 8 meses, até o final de 2018. Uma parte, deputado. Vou te dar. Agora, se ele sai, aí você me diz, mas se ele sair, o que é que vai acontecer? Vamos sofrer muito, mas a crise de confiança será menor. Mas não tem jeito de sair da crise sem sacrifício. Não tem jeito, não se iluda. Não tem Temer, não tem ninguém. O Brasil, quando eu vejo aquela história de que tem uma crise internacional, isso é mentira, é conversa fiada. Nosso país é o pior. Hoje só perde para a Venezuela em termos de crescimento, porque nós perdemos 3,45 ano passado, esse ano, aliás, 4,45 ano passado, 3,45 ano passado. Esse ano vamos passar vamos chegar a 8% nesses dois, de 8% a 9% nesses 2 anos. É o pior resultado econômico do mundo depois da Venezuela. Então, é uma crise local, é uma crise provocada por ingerência, por falta de competência, por falta de gestão, por falta de coragem de fazer cortes. E aí é a hora que eu falo, se entra um novo gestor, vai doer, vai ter que fazer corte, vai ter que exigir gestão, mas será menos sacrificante. Porém, corre o risco de 2018 ter saudade da esquerda. Deputado Lazinho. Obrigado, nobre deputado Ezequiel, ex-militante, deputado Aélcio, Ex-petista. ex-petista, né, que já é uma grande coisa, para ter um discurso desse, já passou pela escola, está bem tramado, bem articulado o discurso de Vossa Excelência. Quero primeiro dizer que o crime de responsabilidade imputado a Dilma, a grande maioria dos juristas brasileiros já disseram que não existe. Não sou eu, porque eu sou leigo, né? Aí a grande maioria diz que não existe, uma pequena parcela diz que existe. E num país democrático isso é muito bom. Agora é muito difícil você imaginar, Vossa Excelência é do PP. E no ranking, né, no ranking dos corruptos no Brasil, o PP está liderando. É um dos primeiros. É um dos primeiros. Lamentavelmente. Aí Vossa Excelência pega um outro partido, e o PP é da base. O PP é da base do governo. Bom, até hoje, porque eu já ouvi um discurso que ele vai sair também da base. É difícil você imaginar quando você pega um Congresso Nacional e uma crise colocada simplesmente por uma perca das eleições passadas. Só porque perdeu, tomou mais uma cepada da esquerda, os cabras se sentem amedrontados porque não sabem o que vai acontecer em 2018, já estão preocupados com 2018. Você pega esse governo que está aí, as mudanças e as políticas públicas que ele trouxe para esse Brasil nosso. E eu não vou falar do Brasil, vou falar do estado de Rondônia. Nenhum governo na história do Brasil investiu no estado de Rondônia igual esse governo que está aí, do presidente Lula e da presidente Dilma. Nunca investiram. E eu fico feliz porque eu vejo que Vossa Excelência está feliz, porque acredita que a corrupção, que é hoje o embalo principal do impeachment, da perca lá no Peru, como Vossa Excelência disse, é a corrupção. E Vossa Excelência é uma pessoa feliz porque acredita que a corrupção vai acabar agora com o impeachment da presidente Dilma e que vai resolver o problema do Brasil. Eu digo para Vossa Excelência que não vai resolver o problema do Brasil. Nenhum outro resultado, qualquer resultado que der, domingo, ou seja lá o dia que for votar o impeachment,
não vai trazer estabilidade política para o Brasil. Não vai. Não vai, porque quem começou isso, não começou, e aí é o grupo do DEM e do DEM e do PSDB, que começaram toda a celeuma, né? Haja visto que o Moro é filiado ao PSDB, a família dele todinha, que descobriram agora que as empresas brasileiras estão dando dinheiro para político. Você pensa num povo inteligente. Descobriram que depois de tantos anos, deputado Adelino, está dando dinheiro para fazer campanha. Mas o Congresso, na hora de votar o financiamento privado, o Congresso vota para que continue o financiamento das empresas na política. Querem acabar como? Como que se imagina que vai aceitar a metade do Brasil que não votou em Dilma e é a favor do impeachment? Como que vai aceitar em não tendo impeachment? Como é que você acha que a esquerda brasileira, que lutou pela democracia a vida inteira, o pobre que acostumou agora a não ganhar mais R$180 de salário mínimo e ganhar quase 900, como é que vai se sentir aquela família que é acostumada a receber os benefícios do governo que precisa, como é o programa Minha Casa Minha Vida, como é o financiamento do Pronaf? Ontem o Michel Temer deixou vazar um vídeo. Olha o inteligente. Ele é muito inteligente. Deixou vazar, caiu o vídeo. É uma fala dele. Ele não queria que aquilo acontecesse, dizendo: meu povo, se eu for presidente, eu não vou cortar a Bolsa Família, eu não vou acabar com o programa Minha Casa Minha Vida, vai continuar o FIES, vai continuar os programas sociais. Ele deixou vazar isso para tranquilizar, né? Agora, o companheiro Michel Temer, companheiro de vários tempos, devia de saber que ele participou do governo até agora. Ele devia saber, por exemplo, que ele vai ter que governar esse Brasil, né? Mais uma vez, segundo os que querem que ele governe, sem o voto, que é o costume da história, né, desse grupo que não é a maioria do PMDB, porque o PMDB também não saiu do governo, só saiu do governo aquele grupo que não queria ficar mesmo, que já era contra, né? Então eu tenho preocupação, muita preocupação. O que vai acontecer com o Brasil depois? Está ingovernável, vai continuar ingovernável, porque a forma do rompimento com a democracia no nosso país está muito explícita, para o mundo inteiro. Eu estava assistindo um jogo, uma matéria do jogo em Londres, pelo canal pago lá, a torcida protestando contra o golpe. Lá em Londres. Lá na Alemanha, a mesma coisa. Nos estádios, será que é só aqui? Então a preocupação é para depois. Mas Vossa Excelência tem toda a razão. Coloca o seu pensamento, e eu respeito, e respeito muito, e respeito quando é colocado no momento certo, né? Não vou falar o que eu tive que fazer sábado com o senador Raupp, porque ficaria muito feio, e eu não quero aqui perder a paciência, né, deputado Edson? Mas respeito os pensamentos contras. Agora, nunca vai ter um outro governo nesse país que vai trazer, ou que trouxe o que esse governo que está aí trouxe para o nosso Brasil. As mudanças na vida do nosso povo. E a gente espera que o que entrar saiba sofrer com a crise, porque vai ter crise. Ainda não teve. Obrigado, senhor deputado. Como eu disse, obrigado pela participação, pela parte do deputado Lazinho. Como eu disse, nós sabemos da dificuldade. Não tem como sair desse buraco que estamos sem sofrimento. Acho que com o novo governo e a diminuição da crise de confiança seja um pouco menos dolorido. Mas quando a gente fala em corrupção, nós temos que lembrar que, eu vou dar um número, para que talvez a gente fala assim, ouve no noticiário, vê no noticiário, você não consegue fazer muita noção. Mas eu vou falar o número para que todo mundo possa ter noção exata do que representa. Olha, a corrupção na Petrobras, a dívida da Petrobras,
o petróleo é nosso, que não podia se privatizar de jeito nenhum, porque era a menina dos olhos do brasileiro, né? Todo o povo brasileiro ganha dinheiro demais com a Petrobras, todo mundo enriqueceu com a Petrobras, o povo brasileiro. A Petrobras tem uma dívida de 492 bilhões. O que é isso, Aelcio? 492 bilhões são 70 vezes o orçamento de Rondônia. É o orçamento de 70 estados, igual o estado de Rondônia. Nosso estado tem um orçamento de 7 bilhões, a dívida da Petrobras é de 492 bilhões. Veja onde o Brasil foi enfiado. Esse ano, o prejuízo da Petrobras é de 35 bilhões, o prejuízo somente esse ano. O ano passado, com os 6 bilhões que declararam que saiu de propina, 21 e pouco, e continua crescendo, cada vez aumentando mais. Então, tem que estancar. Eu acho que não aguentamos esperar 2018. Eu quero parabenizar o deputado Aécio por trazer um tema tão importante no momento para a gente refletir, né? Também o deputado Lazinho fez sua defesa e com certeza tem que fazer como deputado do Partido dos Trabalhadores hoje, mas nós estamos esse projeto do governo federal afundou nós numa situação muito difícil. Qualquer presidente que assuma agora, mesmo que ele faça um pacto pela governabilidade, mesmo que ele faça projetos, vai ter que tomar medidas drásticas para poder tirar da situação que está. O Brasil hoje, ele mergulhou numa situação que é uma vergonha para nós, um país desse tamanho, um país com tanta riqueza, com tantos, os maiores produtores de soja, o maior produtor de gado, o maior produtor de suco de laranja, de tudo, e está numa situação dessa. Então, com certeza, nós precisamos resolver isso, e com certeza a presidente Dilma não tem mais como pegar o fio da meada para poder resgatar, para sair do buraco que nós estamos. Nós precisamos de alguém que consiga conciliar os interesses do Congresso Nacional para poder fazer um pacto pela governabilidade e buscar soluções para poder sair, porque não é fácil, mas também nós sabemos hoje que o que fez mergulhar nessa situação? A falta de credibilidade, a falta de moral. É a presidente que ela foi considerada a mais decepcionante do mundo, uma revista que foi publicada semana passada. É a menor popularidade, o maior roubo que aconteceu. Então, aí o pessoal fala, não, sempre teve desvios. Teve, mas nunca dessa maneira. E a Lava Jato e o Sérgio Moro, eu quero dizer, deputado Lazinho, que é muito difícil aceitar, mas ainda ele veio em boa hora para salvar o nosso Brasil, porque ele é forte, senão não salvaria não. Nós temos aqui na Argentina um presidente que foi eleito há pouco tempo e já deu a volta por cima. É possível dar a volta por cima, mas para isso precisa ter credibilidade. Então, com certeza, nossa presidente, eu espero que o Congresso Nacional debruce sobre a responsabilidade que eles têm hoje no Congresso Nacional e acabe de uma vez e depois procure as soluções para tirar do buraco, tirar da maneira que nós estamos hoje. Lamentavelmente hoje no exterior, o pessoal que mora no exterior estão se manifestando porque eles se sentem envergonhados de ser brasileiro. Eu morei 3 anos fora do país e eu me orgulhava de ser brasileiro. Mas hoje eu conheço gente que está morando no exterior e se sente envergonhado de dizer que é brasileiro. Por quê? Porque hoje, em todos os jornais a nível mundial, só tem
coisa negativa do Brasil. Então, isso eu quero dizer que a Dilma ou o Partido dos Trabalhadores, que junto com outros que ajudaram, não estou dizendo que é sozinho, mas a responsabilidade era do PT. E o Lula nunca deixou de mandar. No primeiro mandato, parecia que o Lula até estava fazendo uma boa administração, fez algumas coisas interessantes, mas depois ele arquitetou por trás a sucessão da Dilma e ele mandou, aliás, ele está mandando até hoje. Ele nunca deixou de mandar e arquitetou tudo isso. E quando ele falava, deputado Lazinho, lá no Congresso tinha 300 picaretas, ele estava junto. Ele sabia que tinha 300 picaretas e somou com eles para destruir o país. Obrigado. Eu queria só justificar. Só questão Vou de abrir. Não, é um pouquinho O só. tempo Só já um pedacinho, passou, depois faz o deputado tempo. Hermínio fala. Mas eu queria o deputado Lazinho disse só. que eu, como ex-petista, Aham. eu quero dizer que eu fui eleitor do Lula por 3 eleições. Eu votei no Lula, eu nunca votei no FHC, eu votei no Lula contra o Collor, eu votei no Lula contra o FHC e eu votei a favor do Lula na eleição que ele ganhou. E foi a última vez que eu votei nele, em 2002. Deputado, Mas obrigado. depois do mensalão, eu já Obrigado pelo percebi que eu não pedacinho. podia continuar naquele lado. Obrigado pelo pedacinho. Questão de Olha, ordem. Questão de ordem. Eu quero... O tempo nosso está bem acho que avançado. O debate e é todo mundo quer um importante. tempo. A sociedade precisa saber. É importante saber que na última pesquisa agora, com 40%, o Lula ainda é o maior presidente da história desse país. Não é eu que falo, é a população. Só uma questão de ordem. Agora, quando se fala, o deputado Adelino fala em questão de honra, em questão de responsabilidade, rapaz, Michel Temer, Agripino Maia, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, que moral tem esse povo do DEM para vir falar de moral nesse país? Desgraçou com a vida do povo brasileiro durante 500 anos. O DEM Vem sempre falar de denunciou. moral. Mas Como é esses que companheiros eram gente boa até semana Como é que vem passada. falar de moral? Esse povo que acabou com o Brasil. O DEM foi o único partido que Brasil. sempre mostrou a realidade desse país, denunciou o que está acontecendo hoje, Vendeu, denunciou muitos deputado. anos passados, Vendeu o sempre Brasil. denunciou o que ia acontecer e aconteceu. Deputado. Tudo que foi... Agora Vossa Questão de Excelência ordem, me escuta. presidente. Questão de ordem, presidente. Vossa Eu Excelência me escuta, ilustre porque deputado, Deputado a Aécio Aécio Benedito. Benedito. Quero terminar. É muito Não, bom ver só- Vossa Excelência falar, meu conterrâneo, um Só- excelente orador, mas gostaria de pedir Só que o Vossa Excelência deputado- concluísse, que o seu deputado tempo Adelino, regimental já esgotou. Vossa Excelência falou, eu fiquei quietinho, agora o senhor, por favor, me escute. Então, mas o Aécio pediu uma Me parte escute, para nós dois só aqui. para mim encerrar. Não bichinho tem tá moral com a fita nenhuma. ali. Não tem moral nenhum. E quando o Lula falou 300 picaretas, tem mais, porque agora a lista provou que tem mais. O Lula, Mais de 300. o Lula falou Tem um que ia monte, acabar não com o vai ter democrata, mas cadeia. que vai se acabar antes. Entendeu? Não vai ter cadeia para dar conta desse povo. Não vai. Não tem cadeia para o Brasil prender todo mundo. Não tem. Tem que Agora, ter. Se roubou, aquele tem que ter. Congresso Se roubou, tem que Nacional, ter. deputado. Aquele Congresso Nacional, deputado Adelino, movido pelo DEM, pelo PSDB, não tem moral para caçar ninguém. Tinha que pegar e botar na cadeia. Quer dizer que o Todo democrata mundo. hoje Era assim. move o Congresso Vossa Nacional. Excelência, escuta quando eu Olha estiver o falando número que eu de- escutei Vossa olha- Excelência. Deputado Adelino, por favor. Vossa Excelência, escuta, porque eu falei, eu escutei o senhor. Não, mas eu estou escutando, Com todo estou falando. respeito a Vossa Excelência. Tô Mas respeitando. democratas, PSDB e esses P que está acostumado há 500 anos destruir o país, vender tudo que nós tinha, não tem moral para vir discutir questão de honradez e questão de responsabilidade com o Brasil. Me desculpe, mas não tem. Quem que não... quem Muito que obrigado, venceu? senhor A deputado. Dilma Eu tá quero, criando. eu quero concluir, por favor. Deixa eu Eu só dar- quero concluir, presidente, só um minutinho, um segundo. 30 segundos para me complementar. Eu falei que tinha feito uma pesquisa aqui dentro de Porto Velho e perguntava se você concorda com a frase roubou, mas fez. Ou seja, quem fez tem direito de roubar. 81,3% da população não concorda. Agora, quando eu perguntei o que a pessoa achava do presidente sobre a administração dele, só boa e ótima
26,6 mais 41,6, ou seja, 68,2% achava a administração do Lula boa e ótima, aqui dentro de Porto Velho. Em compensação, quando a gente pergunta, caso Lula seja candidato a presidente, você votaria nele? 64,1% diz que não votaria nele. Ou seja, as pessoas reconhecem que ele foi um grande presidente, mas agora também reconhece que ele se enrolou demais e por isso dificilmente ele volta ao poder. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado.